Meus irmãos, meus amigos, com muito prazer, com muita alegria, estamos de volta mais uma vez. Você sabe por que nós estamos de volta? Porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Irmãos, mais um vídeo, pela infinita misericórdia de Deus. E eu tenho absoluta certeza que se você continuar conosco até o final deste trabalho, Deus tem algo maravilhoso para você e para tantos quanto estiverem ligadinhos conosco aqui no nosso canal Ide Pregai, Pastor Jairo Freitas. Aquele abraço a todos vocês que estão neste instante nos dando o prazer da sua audiência. Meu irmãozinho, meu amigo, você já se inscreveu em nosso canal? Muito obrigado a todos vocês. Mas olha, se vocês ainda não se inscreveram, inscrevam-se em nome de Jesus. Sabe por quê, amigo? A gente sempre está lembrando isso, porque é importante para o crescimento do nosso canal. Agora não esqueça de compartilhar com seus amigos. Não esqueça de apertar no sininho, de fazer o seu comentário e de deixar o seu like. É muito importante. Amém? Graças a Deus. Agora prepare o seu coração, porque a partir de agora, o Espírito Santo, ele vai falar profundamente aos nossos corações. Eu convido você para localizar aí em sua Bíblia o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. O tema da mensagem de hoje: o Evangelho transformou a vida de uma cidade. Atos 19, a partir do versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Muito bem. Esse texto, ele é muito importante. E ele nos dá respaldo para nós falarmos sobre o tema que eu já anunciei. O Evangelho abalou ou transformou a vida de uma cidade. Que cidade é essa, pastor? A cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, para quem não conhece a geografia daquela região da Ásia, ela fica na Ásia Menor, que é exatamente a parte oriental de um país hoje chamado Turquia, que a partir de 1923 passou a ser um país. Novamente se organizou e a antiga capital era Istambul. E hoje a capital da Turquia é Ankara. É muito importante esses pequenos detalhes. Então o apóstolo Paulo, ele foi o fundador da igreja em Éfeso. E o abalo foi tão grande lá em Éfeso que se espalhou, pastora Sara, por outras cidades menores, porque a cidade de Éfeso era uma das 3 maravilhas do mundo antigo em termos de cidade. A mais importante era Roma, que era a capital do império, depois Alexandria, que era até então a capital do Egito, que hoje é Cairo, e também a cidade de Éfeso, que era a capital daquela região da Ásia Menor. Muito interessante. Então, o evangelho foi tão poderoso lá em Éfeso, fez um reboliço tão grande que se espalhou por toda a região. E aí está anotado aqui, pedi para a pastora Sara anotar para mim, porque são muitas cidades, que foram também alcançadas pelo evangelho de Cristo Jesus. Sendo a primeira, a cidade de Éfeso. E a segunda, pastora? Esmirna. E a terceira? Pérgamo. E a quarta? Tiatira. E a quinta? Sardes. E a sexta? Filadélfia. E a última? Laodiceia. Pois é, então vejam, amigos, o quanto foi importante a terceira viagem missionária de Paulo, foi quando exatamente ele chegou a Éfeso para fazer um grande trabalho para o nosso Deus. Amém? Então, com base aqui no texto que foi lido, nós vamos agora para a primeira parte aqui da nossa mensagem. A chegada de Paulo em Éfeso. Presta atenção, é interessante. A chegada, aqui o livro de Atos, que é um livro histórico, está narrado. São Lucas
escreveu o que aconteceu quando Paulo chegou em Éfeso, pastora, o texto bíblico. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes já vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Pois é, amigos. Deu para vocês perceberem o impacto da chegada do apóstolo Paulo lá na cidade de Éfeso, que era a cidade mais importante da Ásia. É interessante isso. Muito bem, isso por volta de 61 a 62 antes de Cristo aconteceu a chegada de Paulo lá na cidade de Éfeso. E ele chegou logo falando da pessoa do Espírito Santo, que já havia acontecido uma mudança em Jerusalém e agora, já por volta de 61 a 62 antes de Cristo, digo, depois de Cristo, Paulo então entrou na cidade de Éfeso e o poder do evangelho transformou a vida daquela importante cidade. Agora vamos para o tópico número 2. O poder de Deus se manifestou em Éfeso. Preste atenção, o poder de Deus. Paulo chegou, falou do Espírito Santo e o poder de Deus então se manifestou naquele lugar. Vamos agora para o texto bíblico. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Estes eram em todos uns 12 varões. Pois é, meus irmãos, vejam a importância da chegada do evangelho em uma família, em uma cidade, em uma aldeia ou até mesmo em um país. A mudança é tremenda. É tremenda mudança. Aconteceu assim lá em Éfeso. O Espírito Santo se manifestou naquele lugar. A notícia se espalhou. Falei aqui para vocês há pouco das 7 cidades que foram alcançadas, que além de Éfeso, mais 6, né? Então 7 ao todo. E foi realmente uma grande bênção a chegada do evangelho naquele lugar. Se você der lugar para a presença do Espírito Santo na sua vida, na sua família, com certeza o seu bairro vai ser abençoado, a cidade vai ser abençoada, porque onde o evangelho chega, há uma grande diferença. Amém? Você pode prestar atenção, depois que Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram ao Brasil em 1910, o Brasil não foi mais o mesmo país. O estado do Pará não foi mais o mesmo estado e muito mais a cidade de Belém do Pará, que foi diretamente alcançada com a mensagem poderosa do Evangelho de Cristo. O Evangelho pentecostal se espalhou por todo o Brasil. É difícil a cidade ou até mesmo a vila que não tenha lá uma igrejinha, seja qual for a denominação, mas sempre está lá uma sinagoga, ou então uma congregação, um templo pequenininho, por mais que seja pequenininho, mas está lá a semente do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Glória a Deus. E agora vamos para o terceiro momento aqui da mensagem. Sinais e maravilhas aconteceram em Éfeso. Preste atenção, olha, sinais e maravilhas aconteceram, porque onde o evangelho chega, chegam também os sinais, chegam os milagres, chegam os prodígios, chegam também as maravilhas. Preste atenção no texto bíblico.
E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam ao seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Pois é, meus amigos, então, a chegada de Paulo em Éfeso, através dele, não era Paulo que fazia milagres, porque o poder não era dele. Assim como o pastor Jairo também não tem poder. Nenhum pastor tem poder, nenhum bispo tem poder, nenhum apóstolo tem poder, nada disso. O poder é de Deus. O poder está em Jesus. O poder está no Espírito Santo, porque hoje o Espírito Santo está entre nós e está conosco. Jesus falou: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. O Espírito Santo, então, mora dentro de qualquer ser humano que um dia aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, ele está entre nós e está conosco. É por isso que, se eu pregar o evangelho aqui como eu estou pregando, eu vou orar daqui a pouco aqui pela tacinha da bênção, o milagre vai acontecer onde alguém estiver orando. Por quê? O poder é do pastor? Não. O poder é de Deus. É da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Paulo, ele era tão cheio do Espírito Santo que até os aventais dele, os lenços dele, era tanta gente necessitada que pegavam lá o avental dele, os lenços dele, os guardanapos que ele usava e levava, colocava lá em cima das pessoas e as pessoas eram curadas. Quem curava era o guardanapo? Não. Quem curava era o avental de Paulo? Não. Curava por quê? Porque o poder de Deus se manifesta na vida de quem crê. Jesus disse: tudo é possível ao que crê, e se creres, verás a glória de Deus. Meu prezado irmão, meu amigo, hoje a cidade de Éfeso ainda existe lá no mesmo lugar. Fica na parte oriental da Turquia, hoje ali às margens do Mediterrâneo. Deve ser muito lindo esse famoso mar Mediterrâneo. Mas o mais bonito é a Nova Jerusalém que está nos esperando lá. Amém? Então, amigo, irmãozinho, você que está ligadinho conosco através do nosso canal, o mesmo Deus não mudou. O mesmo Jesus não mudou. O mesmo Espírito Santo não mudou. Assim como Deus fez milagres lá na cidade de Éfeso, ele vai fazer um milagre agora aí onde você está. Você está ligadinho conosco agora? O milagre vai acontecer na sua vida. Se você ainda não é salvo, se você crê, se você aceitar Jesus, você vai ser salvo agora. Quem vai salvar você não sou eu. Quem vai salvar você é Jesus, se você aceitá-lo pela fé. Se você crê no sacrifício que ele fez por você, por toda a humanidade, lá na cruz do Calvário. Milagre da cura também vai acontecer, milagre da libertação vai acontecer. Por quê? Porque onde o evangelho chega, chegam também os sinais, os prodígios e as maravilhas. Eu vou orar por você agora e um milagre vai acontecer. Sendo que o milagre mais importante que Deus quer operar na vida do ser humano é o milagre da salvação. E para ser salvo tem que crer em Jesus. Por que Jesus, pastor? Porque foi ele quem morreu na cruz para nos salvar. Ore comigo agora, onde você estiver. Agora, Pai, em nome de Jesus, o teu evangelho de poder, o teu evangelho que transforma, que liberta, que salva, que cura, está sendo pregado, Paizinho. Pai, eu te entrego agora as pessoas que estão ouvindo esta mensagem, que estão crendo, que estão se arrependendo. Por elas eu te peço, perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda para levar a igreja para o céu. Assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Agora, amigo, na mesma fé
que você aceitou Jesus para ir para o céu, você agora vai usar a mesma fé para ser curado fisicamente. Ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todos estes pedidos de oração. O Senhor conhece todos os seus respectivos conteúdos. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor operou maravilhas através do apóstolo Paulo, manifesta os teus milagres agora, curando os que estão doentes, libertando os que estão oprimidos, escravizados por qualquer tipo de vício e abrindo portas de vitórias para todas as famílias que estão orando comigo agora. Faz isto, meu Paizinho, para a tua honra, faz isto para a tua glória e para o teu louvor. Assim seja. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, meus amigos, estamos concluindo mais um vídeo. Mas antes da bênção final, eu quero fazer um pedido para vocês. Ajudem-nos a pregar o Evangelho de Cristo Jesus. De que maneira, pastor? Compartilhe com a maioria, com o número maior possível de amigos. Eu sei que você tem muitos amigos. Então, este vídeo, transfira para outras pessoas. Tá bem? Comunique com outras pessoas, compartilhe com outras pessoas, com seus amigos, com a sua família. Está bem assim? Você fazendo isso, você está sendo um missionário do reino de Deus. Amém? Muito obrigado de todo o coração pela audiência de todos vocês. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que vive por toda a eternidade, a Ele, somente a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Glórias a Deus.